A paz do Senhor para todos. É com imensa alegria que estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores da EBD aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, estado do Paraná. E por incrível que pareça, já estamos hoje já participando praticamente do final do ano, porque já entramos no último trimestre desse ano. Então, aquilo que nós sempre dizemos, né? Você que infelizmente não se matriculou, vai poder dizer assim, o ano que vem eu vou me matricular, vou começar a estudar no EBD. Meu irmão, não faça isso não. Ainda há tempo, é um trimestre que estamos iniciando, um assunto maravilhoso que estamos vendo, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Temos assuntos espetaculares, muito bons, que vão certamente enriquecer a sua convivência com os irmãos da igreja, seu conhecimento bíblico e a sua convivência também com o mundo exterior. E nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 3, que ela traz por título As promessas de Deus para a igreja, aquilo que Deus prometeu para a igreja do Senhor. O nosso texto áureo está em Mateus 16:18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. São promessas altamente preciosas. E como é fiel aquele que prometeu, então nós não podemos ter dúvida alguma de que todas elas irão se cumprir. Algumas já até se cumpriram, outras estão sendo cumpridas e outras certamente se cumprirão. Porque Deus é fiel e a sua palavra ele cumpre. E a lição bíblica, a nossa leitura bíblica em classe, ela está em três textos. O de Mateus 28, 18 a 20, o de Marcos, conhecidíssimo texto de Marcos 16, de 15 a 18, e o de Atos, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Eu não irei ler para a gente ganhar tempo, tenho certeza que todos os irmãos, que estão de posse da sua revista, já estão se preparando para a aula do domingo, já irão ler ou já até têm lido, porque é um texto também bastante conhecido. Então vamos já para a nossa introdução. Diz o seguinte: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, para servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, nesta lição, nós vamos estudar a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para a igreja. Então, é uma lição, eu achei essa nossa lição, uma lição até bem prática, a palavra-chave dela é igreja, então tudo estará enfocado, centralizado nessa palavra, igreja. O ponto 1 diz o seguinte: a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então ela traz 3 subpontos: a promessa de sinais sobrenaturais, a promessa de revestimento de poder e promessas espirituais para uma instituição que é espiritual, que é a igreja, uma instituição espiritual. Então tudo nela é que a gente
conversa e fala é no campo espiritual. Não tem como fugir disso. A promessa de sinais sobrenaturais. A nossa lição inicia falando da grande comissão lá de Mateus capítulo 28, quando Jesus comissiona os seus discípulos. Depois, lá em Marcos 16, texto também extremamente conhecido, fala dos sinais que viriam sobre a igreja e, consequentemente, os milagres que aconteceriam. De acordo com Lucas, capítulo 9, versículo 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus anunciou o reino pregando a palavra de Deus. Foi assim que Jesus realizou. E curando os enfermos, anunciando o reino e curando os enfermos. Se ele tivesse se limitado a pregar, as pessoas poderiam imaginar o seu reino como um caráter apenas espiritual. Por outro lado, se ele tivesse curado sem pregar, talvez elas não percebessem a importância espiritual da missão de Jesus. Portanto, a igreja, ela cumpre a sua tarefa quando ela vai aos campos brancos, né, para fazer a sua colheita, e quando ela ensina a palavra, e quando, em nome de Jesus, os milagres acontecem. Então a gente vê que é uma sequência de acontecimentos. Se prega a palavra, se anuncia em nome de Jesus, as vidas são transformadas e os milagres naturalmente começam a surgir, a aparecer. O subponto 2, a promessa de revestimento de poder. Que promessa maravilhosa é essa? Sem esse revestimento, sem essa capacitação, a evangelização não pode ser feita. Os discípulos precisariam de coragem, de ousadia, de autoridade, de confiança, de perspicácia para cumprir a missão que eles estavam recebendo. O mesmo acontece em nossos dias, e assim aconteceu ao longo da história da igreja ao redor do mundo. Sem esse revestimento de poder, a obra da evangelização não decola, ela não vai. E o terceiro, promessas espirituais para uma instituição que é espiritual. Como a igreja age, como é que ela trabalha no campo espiritual? Toda a preparação dela, toda a sua capacitação necessariamente tem que ser espiritual. Jesus estava dizendo no texto de Mateus 16, 18, a despeito do trabalho, né, de Satanás, que Satanás e seus agentes fazem contra a igreja, combatendo contra a igreja do Senhor, para destruí-la, com mornidão, com heresias que se infiltram, né, dentro da igreja. Né? Então, todas essas coisas, esses ataques, essas armas malignas, não é? O Senhor sabia, já preveniu, mas ele ao mesmo tempo ele disse que a igreja seria o quê? Preservada, porque o texto diz lá que as portas do inferno não prevalecerão. Ela sofre os embates, ela sofre as armadilhas, mas essas armas não prevalecerão, porque Jesus peleja pela igreja. Sempre haverá homens e mulheres fiéis que não se dobrarão diante desses inimigos ferozes que estão rugindo ao redor da igreja. Sabemos que a igreja ela é chamada, né, denominada de corpo de Cristo, templo de Deus e a noiva de Cristo. Quando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, falando que nós somos o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em nós, a igreja é o templo de Deus que não deve ser danificada, não deve ser desonrada. A morte de Cristo tornou a igreja pura e santificada. Ela nos purifica dos nossos velhos hábitos de pecado e nos separa para o seu serviço especial, o seu serviço sagrado. Isso é um trabalho maravilhoso que a igreja faz,
Porque a pessoa, ao se membrar numa igreja, a igreja tem normas, tem as suas regras, a pessoa ela vai se moldando e a vida dela vai mudando automaticamente. As noivas do Antigo Oriente eram preparadas para o casamento com um tipo de banho cerimonial específico para as noivas. Cristo purificou a igreja e isto é simbolizado através do batismo, uma lavagem, né, de purificação. Vemos o ato, né, nesse ato, quanto a igreja tem de teor espiritual na sua estrutura. E nós louvamos ao Senhor por isso, né, que nós fazemos parte de algo muito espiritual, de algo que Deus zela, que Deus vela, que Deus até hoje batalha por ela e preservará. Ela tem sido preservada porque ao longo dos anos ela tem chegado, ela tem atravessado barreiras tremendas e a igreja continua militando neste mundo. O ponto 2 diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja. Quais são essas promessas? São lindas e preciosas. A promessa de vida eterna. Que grande promessa a igreja recebeu. Quando nós ouvimos o Evangelho e nós abrimos o coração para Jesus, o maior milagre já aconteceu, que é o milagre da nossa transformação. Somos salvos da nossa vã maneira de viver. Nos tornamos uma nova criatura. E temos em Cristo Jesus a garantia da vida eterna com Ele. O texto de João 5,24 é muito claro. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que precioso isso. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que declaração tão profunda que traz um consolo tremendo para nós. A vida eterna e estar para sempre com Deus começa quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Esse texto de João não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. Promessa de poder. Olha que outra promessa profunda. Já comentamos, né, no outro tópico anterior sobre a necessidade da igreja ser revestida de poder. Como já falamos, a igreja é uma entidade espiritual e o campo de ação dela é no plano espiritual. Não depende da nossa força, do nosso braço, por mais forte que sejamos, de capacitação humana, tudo isso é precioso, é muito bom. Mas, se o Espírito Santo não revestir o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, a obra não irá adiante por muito tempo. Por mais que a gente tenha a capacidade, tenha os nossos dons, os nossos talentos, a nossa boa vontade, podemos até tentar um tempo, mas não irá adiante, se não houver o revestimento do alto. A igreja primitiva enfrentou o poderoso Império Romano e aqueles reis imperadores sanguinários. E hoje, com toda a hostilidade que nós enfrentamos, hoje tem até uma palavra nova aí chamada cristofobia. Como poderá a igreja triunfar sobre todas essas forças do mal que estão vindo sobre ela? Sem o revestimento do poder do alto, a igreja não poderá caminhar. É imperativo o revestimento de poder, porque ela é espiritual, é uma luta espiritual que ela enfrenta. E espiritual só se combate com o espiritual. A promessa de glorificação do nosso corpo, isso é muito precioso. Aqui está uma promessa que nos faz pensar como, enquanto vale a pena nós sermos fiéis a Deus. De quando nós findarmos, né, a nossa jornada terreal aqui na Terra, receberemos um corpo de que maneira? Glorificado, sem as mazelas, sem as enfermidades, sem as limitações que aqui nós enfrentamos no nosso corpo físico.
O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 2, que diz que nós seremos semelhantes a Ele, nos faz pensar que a vida cristã é um processo e que a cada dia nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus, através da santificação. É um processo. 1 Coríntios 13, 12 diz assim: veremos face a face. Paulo aqui nos dá um vislumbre, um panorama do que acontecerá quando Jesus nos levar para si. Que grande esperança para a igreja! Essa verdade deve cada dia mais fortalecer a nossa fé. E o terceiro ponto: condições para viver as promessas de Deus. Há condições para isso? Com certeza. Primeira coisa, é preciso crer. Essa condição é mais que necessária. Desde a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12, nós já vemos que a fé, ela já entrou em ação. Na famosa galeria, né, dos heróis da fé, lá de Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Precisamos crer no que Deus já fez, né? Lá em Hebreus está uma declaração ali de vários personagens, e como nós podemos, né, ler aí e comprovar isso em Hebreus 11, mas também crer no que Ele está fazendo nos nossos dias, nesse momento presente, e crer no que Ele fará até que Jesus venha buscar a sua noiva. Então, essa questão de crer é uma necessidade, porque não há como a gente realizar nada no campo espiritual da igreja se nós não cremos que Deus é poderoso para fazer. Segundo, é preciso ser fiel. A questão da fidelidade também, ela implica em muita coisa. Essa questão da fidelidade ao Senhor está atrelada à nossa fé nele. Pela Bíblia inteira, a gente vê vários exemplos de homens e mulheres que se mantiveram fiéis a despeito das injúrias, a despeito dos sofrimentos que eles viveram. No trimestre passado, que nós terminamos há pouco tempo, nós estudando o livro de Ruth e de Esther, nós podemos comprovar, não é, a providência, o cuidado de Deus com aqueles, não é, que se posicionaram com fidelidade ao Senhor. Foram 2 livros assim que nós estudamos, que ficou muito claro isso. Pessoas fiéis que se manteram centralizadas no Senhor, elas venceram sobre o mal, triunfaram e Deus deu a vitória. Então, essa gloriosa promessa que está aqui também no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, né? Alerta os fiéis de que eles não precisam temer a morte, porque ela resultará no recebimento da coroa da vida. Que grande privilégio cada fiel no Senhor receberá naquele grande dia, a coroa da vida eterna. E o terceiro, é preciso obedecer a Deus. Hoje a gente vê, até mesmo as crianças têm dificuldade de obedecer. A gente sempre diz, né, que os pais estão com dificuldade em impor limites às crianças, e essa questão da desobediência a gente já vê desde a mais tenra idade. É uma questão seríssima. A obediência na vida espiritual do cristão é um fator imprescindível. No Velho Testamento, nós vemos Deus, através dos seus profetas, conclamando, alertando, exortando o povo de Israel à obediência, pois dela viria o quê? Viria livramento para a nação, viria bênção para todo o povo. O princípio da obediência era válido para a igreja lá no livro de Atos também e continua sendo válida para os nossos dias. No capítulo 6 e versículo 3 do profeta Oséias, ele conclama:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Que grande promessa, que grande confiança nós temos nesse Deus. Se nós permanecermos fiéis, se nós obedecermos, crendo nele, nas suas promessas, no momento certo ele virá e trará essa chuva, até mesmo uma chuva que a gente nem espera, mas no tempo certo, com certeza, o Senhor mandará sobre nós. E a conclusão diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Quer dizer, nós devemos nos apegar fielmente a essas promessas, não duvidar delas. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final para o nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis, porque, como diz o título da nossa revista, né, fiel é o que prometeu. Então nós não devemos duvidar de nenhuma dessas promessas que o Senhor tem para a igreja e para cada um de nós. Irmãos, eu sempre digo aqui que eu uso para os nossos estudos as Bíblias de estudo, uso a nossa Bíblia de estudo pentecostal, também a de aplicação pessoal. Gosto também de conferir algumas revistas de anos passados que trazem mais ou menos os mesmos assuntos, o comentário devocional da Bíblia, que são documentos que a gente tem, livros que a gente tem à nossa disposição, todos editados aí pela CPAD, que só enriquecem os nossos estudos. Nós agradecemos a atenção e desejamos uma excelente aula para cada um dos amados irmãos em suas igrejas. A paz do Senhor.